Beleza, Carlão. Então, boa noite aí para todo mundo que tá acompanhando aí esse Zoom aí com a gente. Hoje a gente trouxe aqui, conseguimos uma agenda aí na agenda concorrida aí do Pedro Carras, aí, o sócio da XP Asset. E a gente vai bater um papo aqui com ele para ele falar um pouco dos fundos, os fundos de tijolo, especialmente, né, da XP, que a XP está com atuação em basicamente todos os segmentos, né, do mercado imobiliário. E a gente tem posições relevantes, a gente tem clientes com bastante posição nos fundos da XP, e isso faz com que gerem uma demanda de dúvidas sobre aí os fundos da casa, tá? Então, vou, vou deixar aqui o Pedro agora, então, se apresentar rapidinho, para ele falar um pouquinho aí do seu histórico, e aí depois a gente começa a falar, então, sobre cada um dos fundos da casa aí. Vamos lá, Pedro. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Carlos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre gosto de estar perto do investidor, sobretudo em momentos como esse. Acho que ganha ainda mais importância a gente estar perto dos investidores numa situação adversa como essa que a gente está vivendo. Eu estou na XP há quase 3 anos. Vim para a XP no primeiro momento para tocar um fundo de shopping, que é o XP Malls. Acredito que alguns dos investidores de vocês conheçam. E no início do ano passado acabei absorvendo a gestão dos outros fundos imobiliários de tijolo. Então, hoje eu olho shoppings, galpões, lajes corporativas e hotéis. Acho que a ideia hoje é falar um pouquinho aí dos impactos que cada um dos segmentos vem tendo, não só o segmento em si, mas também os fundos, né? Como efeito imediato aí por parte dos impactos nos segmentos. E tirar as dúvidas, obviamente, de todos que quiserem fazer perguntas. Só para botar a bola rolando aqui, antes da gente entrar em cada segmento, falar o que é meio óbvio, mas só para introduzir o assunto, o problema começa na saúde, mas chega na economia no minuto seguinte, né? E, infelizmente, são pouquíssimos segmentos que estão conseguindo passar com certa imunidade ou até com algum benefício diante da pandemia. E, infelizmente, o segmento imobiliário não se enquadra nesses poucos segmentos que estão saindo ilesos dessa crise, né? O segmento imobiliário tem sofrido bastante, obviamente que alguns segmentos mais, outros segmentos menos. Os segmentos que mais dependem de fluxo de pessoas, como shoppings e hotéis, com certeza sofrem mais. Segmentos que dependem menos de fluxo de pessoas sentem menos, segmento de galpões logísticos sentindo bem menos, lajes corporativas também bem menos, mas são segmentos que sofrem também. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. E no final do dia, tempos difíceis pela frente, né? Em todos os segmentos, o que eu posso dizer é que alguns segmentos vão recuperar mais rápido, outros de forma mais lenta, mas eu não tenho dúvida que a gente vai passar por essa, como já passamos por outras. Não tenho dúvida que, para aqueles que estão nos ouvindo, que eventualmente tenham posição em algum fundo imobiliário e mais ainda aqueles que compraram lá no final do ano passado ou em janeiro desse ano no high, tenham calma, tenham paciência, apertem os cintos, as coisas vão ainda piorar um pouco mais eventualmente nos próximos 1, 2, 3 meses, porque a volatilidade tende a ser bastante grande nas próximas semanas, mas eu não tenho dúvida que quando as coisas acalmarem, como toda crise tem início, meio e fim, a gente vai passar por essa e vai passar mais forte, né? É sempre importante lembrar que fundo imobiliário é renda variável, não dá para ignorar o fato de que a gente está sujeito à volatilidade, inclusive uma volatilidade bem menor do que a ação, né? Quando você compara o Ibovespa com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, em qualquer janela, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, a volatilidade é bem menor, isso já é um alento, né? E além de tudo, além de ter uma volatilidade menor, você tem uma previsibilidade muito maior. Não estou dizendo que a gente não vai sofrer nos próximos 6, 12, 18 meses, como eu falei, principalmente setores de shoppings e hotéis vão ter uma recuperação mais lenta necessariamente, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui ao longo da apresentação, mas vai passar por isso. E para todo mundo que investe em fundo imobiliário, deveria ser uma premissa básica ter uma visão de longo prazo, investir com visão de longo prazo. Portanto, eu acho que não é motivo para a gente panicar, não é motivo para a gente vender a qualquer preço, a qualquer custo. Eu acho que é momento da gente respirar fundo, ter certeza que está sentado em bons fundos, com bons fundamentos, com bons ativos, porque sempre vai haver espaço para bons fundos, com bons fundamentos. E ao longo do tempo, todo o macro está favorável. A gente amanhã vai ter a conclusão da reunião do Copom que começou hoje, fala assim 50 a 75 bips de corte. Então a gente
deve ir para 3,25% ou 3% ao ano de juros no país. A gente está num ambiente onde não há absolutamente nenhuma pressão inflacionária, o que significa dizer que sem inflação não tem nenhuma expectativa de retomada da subida dos juros no curto prazo, até porque a gente precisa voltar a desenvolver o país, voltar a fomentar investimento, voltar a fomentar o crédito, né? E isso tudo é favorável para o mercado imobiliário, é favorável para o mercado de fundos imobiliários, então não tenho dúvida que com uma visão um pouquinho mais longa, um pouco além dos próximos 6 ou 12 meses, a gente continua acreditando muito na indústria, não só pelos fundamentos macro, né, juros, Uhum, inflação, etc., mas também pelos fundamentos do setor. A gente está passando por um momento diferente da última crise em 2014, 15, 16, que você não tem uma super oferta de novos ativos. Naquele momento você tinha crise, você tinha recessão, que a gente vai ter também, mas você tinha uma recessão com super oferta. Você tinha uma demanda em queda com uma oferta em crescimento, e isso, obviamente, como tudo na vida, oferta e demanda, muita oferta, pouca demanda, é vacância para cima e preço para baixo. Diferente daquele momento, hoje você não tem uma super oferta, isso vale para todos os segmentos, independente de estarem sofrendo mais ou menos, você não vai ter uma super oferta, então isso tende também a jogar a favor nos próximos 2 ou 3 anos. Então, recomendação macro é apertem os cintos, mantenham a calma. A gente vai passar por essa como já passamos por outras. Como eu falei, alguns segmentos vão sofrer mais, alguns fundos vão sofrer mais, mas não tenho dúvida que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto mais tempo, melhor. A gente vai olhar para trás e pensar, poxa, foi uma bela oportunidade de entrada. Eu paniquei, vendi ou, mais do que isso, perdi a chance de comprar, né? Para com aqueles que certeza. têm uma reserva ali e têm visão de longo prazo, ou seja, não precisam desse dinheiro nos próximos 2 anos, não tenho dúvida que tem muito fundo barato e muita oportunidade boa de compra para se aproveitar dessa crise de uma forma mais benéfica, vamos chamar assim. Legal. Valeu, Pedro. Obrigado pela essa introdução aqui. Até deixa eu fazer um comentário que eu tenho buscado acompanhar o maior número das entrevistas dos gestores, e isso é uma coisa que eu acho muito legal da indústria, né, de fundos imobiliários, porque nesse momento de crise a gente vê os gestores é, dar a cara mesmo, né, aparecer em lives, em entrevistas com diversas casas para passar a mensagem, a sua visão de mercado, as suas perspectivas que tem aí do setor. E acho que de todas que eu acompanhei, aí acompanhei muitas aí nos últimos meses, acho que a sua, uma das suas lives que você fez, se não me engano, com o pessoal da Suno, foi uma das primeiras assim que eu vi um gestor um pouco mais pé no chão, ou já colocando mais a crise, né, num patamar, uma gravidade um pouco maior do que os outros que eu tinha visto antes, que ainda estavam um pouco mais otimistas, se assim eu posso dizer, né, com os efeitos da crise, e aos poucos também foram absorvendo mais, né, os efeitos que ela começou a gerar, né? Então, eu queria, para a gente começar então aqui, acho que vale a pena comentar então um dos carros-chefes aí da XP, que é o XP Malls, né? Você já comentou que o setor de shoppings realmente é um dos que vai estar sofrendo mais. O XP Malls, ele é até um caso talvez mais particular, porque ele tem uma certa concentração em São Paulo, que foi onde primeiro teve o isolamento, né, e fechamento das operações de shopping, né? Então, se você puder comentar um pouquinho aí do XP Malls primeiro. Perfeito. Bom, primeiro, comentando rapidamente a questão da transparência, isso foi uma medida que a gente adotou no D1. A gente não tem motivo para omitir nada do investidor, a gente tem que estar junto na alegria e na tristeza, né? E não é que eu tenho tentado passar um ar pessimista, não, mas é um ar realista, né? A gente vê a crise como tem que ser vista, uma crise grave, talvez a maior crise pela qual a gente já passou, talvez não, provavelmente, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente não, e tem um motivo, né? A gente nunca sabe o que esperar amanhã, né? A gente acha que amanhã as coisas vão melhorar e vem uma notícia negativa. E, infelizmente, as notícias negativas não têm se limitado ao campo da saúde, né? Também econômicas e políticas. Se não Com bastasse certeza. toda a confusão econômica pela qual a gente está vivendo, o nosso presidente ainda faz questão de trazer mais uma emoção aí para o nosso dia a dia. Então, é uma situação delicada e a gente tem procurado ser bem transparente para aqueles que
quiserem, tem N lives gravadas aí no YouTube, tem também nos nossos relatórios mensais. A gente tem procurado, a gente criou um capítulo específico para falar do Covid, e lá tem todos as nossas crenças em relação aos impactos que o Covid vai trazer em cada um dos fundos. Tá? Então, Perfeito. para deixar isso claro para o espectador. Em relação ao setor de shopping, de fato, é um setor que vai ter uma recuperação mais lenta. Né? Eu trabalho com shopping há 13 anos, eu trabalhei 10 anos na BR Malls antes de entrar no time da XP, então são 13 anos de shopping já. E há 2 semanas atrás a gente tinha 100% dos shoppings do Brasil fechados, com um asterisco, né? A gente tinha poucas operações abertas, operações essenciais, delivery, centro médico, farmácia, supermercado, mas, enfim, menos de 1% das Certo. lojas do Brasil. A gente está falando de 577 shoppings do Brasil, mais de 105 mil lojas, e a gente chegou a ter 100% de shoppings fechados. Hoje a gente tem aproximadamente 70 shoppings reabertos, mas não dá nem para considerar, Alexandre, porque não tem fluxo, né? Você tem digamos, um certo ânimo no primeiro dia, você vê uma certa concentração de pessoas no primeiro dia, aquele efeito novidade, né, das pessoas saírem de casa, se arriscarem, se contaminarem, né, porque também a gente viu uma série de shoppings descumprindo aí as medidas de saúde, mas o fato é, no dia seguinte já volta ao normal, aquele shopping vazio, com pouca venda, e a situação é delicada porque as pessoas ainda estão com medo, né? Mesmo que o município A, B, C, D liberem os seus municípios para voltar a circulação de pessoas, não vai ter aquela avalanche de pessoas indo para a rua, primeiro pelo medo da saúde, e segundo porque as pessoas estão céticas em relação à economia. Muitos perderam emprego, outros tiveram redução de salário, outros estão inseguros. Então, isso afeta consumo, afeta a confiança do consumidor. Então, a gente necessariamente vai ter uma retomada mais lenta. É, eu prevejo, sinceramente, indo direto ao ponto, um 2020 muito ruim, 2021 fraco, e eu imagino que 2022 a gente volta a ter um setor quase que voltando ao normal, e eu tenho dito que, para mim, o resultado operacional de 2022 vai se equiparar ao resultado nominal de 2019. Então, é como se, a grosso modo, a gente tivesse perdido 2 ou 3 anos, tivesse voltado 2 ou 3 anos no tempo. Não significa dizer que o shopping vai morrer, não significa dizer que o fundo é ruim, não significa dizer que vai virar pó, nada disso, né? Todo ativo, quando feito o seu valuation, que é o valor justo dele, ele é um fluxo de caixa descontado de 10 anos de mais perpetuidade. Quando você traz o valor presente, o impacto de 1 ou 2 anos mais fracos ele é muito pequeno no fluxo de 10 anos mais perpetuidade. Então, eu continuo achando que Spemol está barato para quem tem visão de longo prazo, né? Para quem tem visão de 2, 3 anos, comprar 92, 93 é mamão com açúcar, é uma barganha. Mas a gente vai viver 6, 12, 18 meses mais difíceis porque as pessoas não vão voltar para a rua como estavam há 2 meses, né? Outro ponto que me preocupa muito no setor de shopping é que, quando você pega um shopping padrão, você tem mais ou menos 70% das lojas, ou melhor, 50% das lojas da área, mais 70% do resultado vem de lojas satélites, que são lojas pequenas, de 200 metros ou menos, que são as lojas que não tem tanto a capacidade de atrair o fluxo, cujo papel é feito pelas âncoras, que são as lojas de mais de 1.000 metros, né? Renner, Riachuelo, C&A, Magazine Luiza, etc. Mas as satélites são quem pagam a conta, porque são as lojas que pagam o aluguel por metro quadrado mais alto, e acabam representando, como eu falei, 70% da receita de aluguel de um shopping. E, infelizmente, 70%, ou melhor, 70% são as lojas satélites, né? Boa parte dessas satélites são franqueados, são redes de pequeno porte, pequeno ou médio porte, que não têm grande capacidade financeira para sustentar 2, 3, 4 meses de crise. Eu já fui um franqueado quando eu morava no Rio, eu fui franqueado de uma rede de alimentação no Rio durante 2 anos. Eu sei exatamente como é um DRE, né? Um PNL de um franqueado, e é muito apertado. No mês normal de venda, que está longe de ser a realidade pós-reabertura, a margem é 5, 10%, a margem líquida. O cara tira 5, 6, 7 mil reais de lucro por mês daquele que é, muitas vezes, o único investimento da vida dele, né? As pessoas guardam 5 anos de economia e botam numa loja para ter uma ocupação, para ter uma renda, e essa pessoa hoje está com faturamento zero. Então, muitos deles, infelizmente, vão acabar morrendo.
É triste dizer, mas é verdade. E isso vai gerar um repique de vacância, vai gerar um repique de inadimplência, vai gerar um repique de necessidade de dar desconto, como se a gente estivesse olhando para 4 anos atrás. Foi o que eu falei. Olha no retrovisor 4 anos atrás, quando a gente estava saindo da crise da última recessão, a vacância era uns 300 ou 400 basis points maior. O desconto era maior, a inadimplência era maior. É isso que a gente vai viver. Então, a gente vai voltar para trás no tempo, vai sair dessa, como já saímos de outras, o setor não vai morrer, é intrínseco ao ser humano visitar shopping center, conhecer outras pessoas, falar com outras pessoas, isso é cultural, é do brasileiro, não tenho zero preocupação quanto ao setor de shopping, quanto ao e-commerce, nada disso me convence, eu acho que o setor está lá, está mantido, é resiliente, mas serão 1 ou 2 anos difíceis, e infelizmente é um setor que vai sofrer um pouco mais. Por esse motivo, aí falando um pouco mais de XPMOLs, e como você falou bem, aquilo que era uma fortaleza, hoje no curtíssimo prazo é uma preocupação, porque os XPMOLs têm 12 shoppings, dos quais 6 estão em São Paulo, né? E todos eles hoje fechados, além dos 12 estarem fechados hoje, provavelmente esses 6 vão ser os últimos a reabrir no Brasil, porque São Paulo provavelmente vai ser a última cidade, o último estado a reabrir. Primeiro porque o nosso governador, mais do que uma questão mais do que estar conservador, criou um certo embate contra o presidente. Então agora é questão de empurrar com a barriga até para mostrar quem que manda. E 2, porque de fato o problema sanitário aqui é maior mesmo, é um país mais denso, um estado com maior densidade, é um estado com maior número de casos, com maior número de mortes. Então a gente provavelmente vai ser o último a reabrir. Por outro lado, eu também acho que vai ser o primeiro a recuperar, até porque, como sempre, São Paulo normalmente capitaneia a recuperação, dado que a concentração de PIB aqui é bem maior do que em outros estados do país. Então, a gente está com os 12 shoppings fechados hoje. Por esse motivo, a gente tomou uma decisão em março, difícil, mas importante e necessária, de suspender a distribuição mensal de rendimentos. E eu explico por quê. Nesse momento que os shoppings estão fechados, todos os shoppings do Brasil, ou quase todos, tomaram a decisão de não cobrar aluguel, né? Que é o mínimo. Não tem como você cobrar aluguel do satélite que, como eu falei, nesse momento está preocupado em botar comida dentro de casa, não está preocupado em shopping. Ele está pensando como que ele vai botar comida dentro de casa sem faturamento, né? Então, a gente não tem aluguel, portanto, não tem receita, porque não tem aluguel, não tem estacionamento, não tem nada, não tem receita. E, ao mesmo tempo, existe uma outra rubrica em shopping, que é o condomínio, que é como o condomínio da casa de vocês, do prédio de vocês. Tem lucro zero, tudo que entra de receita sai como despesa, e é a entidade que paga a luz, a água, o gás, a limpeza, a manutenção, a segurança, etc. E não dá para zerar essas despesas. Primeiro porque você tem folha de pagamento para pagar, e você, obviamente, está evitando de fazer demissões nesse momento. Segundo, porque você não zerou as contas de energia, até porque o shopping ainda estava parcialmente funcionando com as operações essenciais. Terceiro, porque você não zerou a limpeza, até porque, de novo, o shopping também estava funcionando. Não zerou a segurança, porque você precisa manter seguros os estoques dos lojistas. Então, os shoppings estão cobrando um condomínio reduzido, mas estão cobrando. E como já era de se imaginar, está tendo uma inadimplência muito alta, porque mesmo não cobrando aluguel, não é todo mundo que tem fôlego para pagar o condomínio. Então, a gente está fechando o mês agora de abril, uma inadimplência entre 25% e 30%. Na média do portfólio, isso vale para todos os shoppings do Brasil. Eu já falei com alguns parceiros ao longo dos últimos 2 dias e essa foi a média do Brasil, entre 20% e 30%, em sua grande maioria. Então, o que acontece? Não dá para o shopping não pagar as despesas. Quando você tem uma inadimplência muito alta e se o condomínio não tiver mais caixa, o empreendedor vai ter que aportar. Então, a gente tem receita zero, porque não tem condomínio, e tem despesa. Então, você tem resultado operacional negativo. Não é motivo para pânico, ninguém vai pedir dinheiro para o cotista. O XPMOL tem um caixa super saudável, a gente tem quase 100 milhões de caixa. No fundo, ninguém vai precisar pedir dinheiro para o cotista, mas o mínimo que a gente precisou fazer nesse momento foi suspender temporariamente a distribuição mensal de rendimento, o que não significa dizer que a gente não vai voltar a distribuir tão logo a gente tenha mais visibilidade do cenário, ou, no mínimo, no final do semestre, que é quando a lei exige que a gente faça a distribuição do fundo. Então, se houver lucro acumulado já líquido de eventuais prejuízos que a gente tenha durante o lockdown, durante a quarentena,
e a gente tiver lucro para distribuir, a gente vai distribuir. Se os shoppings eventualmente reabrirem em maio e voltarem a ter muito fluxo, o que é absolutamente improvável, a gente volta a distribuir também. O que não dá para fazer é eu distribuir sem saber se eu vou ter condição de ter lucro para distribuir, porque a gente não sabe por quanto tempo a quarentena ainda vai durar e mais do que isso, quando que a gente vai poder voltar a cobrar aluguel dos lojistas, porque mesmo os shoppings que já reabriram, são aproximadamente 70 no Brasil, não tem lucro, não tem venda. Não tem venda. Como é que você vai cobrar aluguel se não tem venda? Então, os shoppings reabriram, mas está todo mundo ainda pensando o que vai dar para cobrar de aluguel, mesmo com o shopping reaberto, porque, de novo, não dá para cobrar aluguel normal se o lojista não tem venda, ele não vai conseguir pagar. Então, é mais ou menos essa dinâmica. E, de novo, o cenário não é bom, é ruim no curtíssimo prazo, é ruim no médio prazo, mas daqui 2, 3 anos, não tenho dúvida que volta ao normal. E eu continuo acreditando muito no segmento e muito no XP Malls, que, na minha opinião, é o fundo com maior qualidade de ativos da indústria e, portanto, a gente tende a ter uma recuperação mais rápida se comparada a outros portfólios. Deixa eu até aproveitar os seus últimos comentários, assim. Então, porque alguns clientes acabam tendo uma visão também dos fundos imobiliários em relação a alguns fundos têm uma característica mais de geração de renda e outros têm um certo potencial de ganho de capital mesmo, de valorização das cotas, né? Nessa simplificação aqui, então a gente pode dizer que o XP Malls, dentro desse contexto, poderia ter um potencial maior, na verdade, pelo menos no curto, médio prazo, né, de ganho de capital do que efetivamente geração de renda, a gente pode falar isso? Não só tem, como já teve, né? Teve algum Certo, sortudo que conseguiu comprar no último mês a R$ 60 e a cota já subiu para 92. Então, com certeza. no final do dia, eu acho que é um pouco isso. Eu continuo vendo espaço para ganho de capital. Vai ter vol, assim, vai ter vol nos próximos 2, 3 meses, vai ter vol. Não adianta se iludir, vai ter vol. Mas para quem tem visão de longo prazo, não tenho dúvida que é um bom momento ainda. Não é porque subiu de 60 para 90 que eu não acho que vai subir de 90 para 120, 130. Só tem que ter um pouco de paciência. O Carlos postou aqui, eu tinha falado de ter esse resultado amanhã, mas saiu hoje, né? E a gente realmente teve um corte de 75 pontos, 0,75. Então, temos efetivamente juros no Brasil a 3% ao ano e temos chance real de ter juro real perto de 0% nos próximos meses. Então, isso é realmente inédito. E eu acho que isso favorece muito a indústria de fundos imobiliários e não tenho dúvida que tão logo daqui 60, 90, 120 dias a situação da pandemia esteja minimamente mais controlada, não tenho dúvida que fundo imobiliário vai voltar e vai voltar com força, porque é um produto que tem todo o cenário macro favorecendo ele no curto e médio prazo. Legal. Vamos passar para o próximo então, Pedro, já para o próximo fundo. E até a gente conversou um pouquinho, mandou umas mensagens antes, eu vou tentar aproveitar para a gente... Dani, deixa eu só complementar uma pergunta que eu acabei fazendo aqui. Ah, por favor. No caso no que estamos falando um pouco do fundo do shopping, como ele basicamente você falou, né? Então não tem receita, já não tem receita, sei lá, se prolongar aí por conta da quarentena que o Dória estendeu um pouco mais a corda aí, fica alguns meses sem receita. Como é que está a posição de caixa do fundo? No limite, ele pode chamar, sei lá, tem uma chamada de capital para, pelo menos com as despesas fixas ali, ou não? Está tranquilo o caixa do fundo? Como é que está isso aí? E quanto tempo isso aguenta? A gente está absolutamente tranquilo, a gente tem quase 100 milhões de caixa, eu diria que dá para aguentar até o final da crise. Se não aguentar, porque o mundo acabou. Então, o caixa que a gente tem hoje é absolutamente confortável para a gente passar por essa, não tem nenhuma chance da gente ter que chamar capital do cotista. Maravilha. Vamos seguir então. A gente estava conversando que eh, a XP ela lançou um pouco antes também da crise, né? A gente teve o XP Hotéis, né? E ele possui até uma estrutura diferente de cotas que acaba gerando um pouco de dúvidas entre os investidores, né? Porque tem a cota sênior, a cota ordinária, né? E é um segmento que também foi bastante afetado nesse momento, mas até as pessoas, alguns clientes comentam assim, nossa,
eu abro aqui o home broker, tem os dois tickers, né? Tem o XPHT11, XPHT12. Eu vejo que tem distribuição diferente das duas. Então, se puder, então, fazer uma pincelada sobre o XP Hotéis, fala primeiro, de novo, do segmento, né, que você já comentou, mas fala do portfólio do fundo, e aí comentar essa estrutura de cota sênior e cota ordinária, que eu acho que gera um pouco de dúvidas para os investidores aí. Tá ótimo. Eu vou fazer o inverso, tá, Alexandre? Eu vou começar falando um pouco do fundo, e aí na sequência eu falo um pouco do segmento e de como a gente Perfeito. está sofrendo. Eu já vi que a gente tem espectadores especialíssimos aqui que entendem muito mais de hotel do que eu, então deixo até eles à vontade para, se quiserem dar uma palhinha aí daqui a pouquinho e falar um pouquinho do segmento, são super bem-vindos, tenho certeza que vão agregar. Começando para falar um pouco do fundo, o fundo nasceu em 2016, ainda numa gestora chamada Vista Real Estate, que a XP veio a comprar em 2018. Era um fundo bem pequenininho, de 60 milhões de reais, que tinha quartos em 11 hotéis no sul do país. Tá? A gente basicamente tem uma parceria lá com a Atrio, que é um grande franqueado da Accor no Brasil. É o maior franqueado da Accor no Brasil, inclusive. E a gente tinha parceria com eles nesses 11 hotéis do sul do país, mas hotéis bastante pulverizados, com poucos quartos em cada um deles. E era um fundo pequeno, como eu falei, de 60 milhões. Com a compra da Vista Real Estate, a gente deu uma repaginada no fundo e no início de 2019, final de 2018, na verdade, a gente fez uma emissão de cotas de 320 milhões para comprar 3 hotéis com perfil bastante diferente daqueles lá do sul do país. 3 hotéis em São Paulo, administrados pela Accor, e posições majoritárias, diferente desses que a gente tinha no sul, tem no sul, né? Então a gente comprou 100% do Puma, que é um super hotel na região do Ibirapuera, ali na 23 de maio. A gente comprou 50% do Ibis Paraíso, que é um hotel próximo ali da região da Paulista, em sociedade com a Accor Invest, e comprou 100% do Ibis Barra Funda, o Ibis Expo, que é um hotel mais próximo ali da Zona Norte. E a gente mudou completamente a cara do fundo. O fundo passou a ter 85% da receita dele vindo de São Paulo, desses 3 hotéis que são muito bons, principalmente o Puma, que é um hotel um pouco mais mid-scale, né? Um hotel mais 4 estrelas, que performa muito bem, ou pelo menos performava antes da crise. E a gente mudou completamente a cara do fundo. Para financiar essa captação de 320 milhões, Alexandre, a gente teve que fazer um modelo um pouco diferente, porque naquele momento a gente tinha uma necessidade de captar 320 milhões de forma rápida, e não tinha prazo para fazer uma emissão 400, uma emissão aberta para público em geral. A gente teve que fazer uma emissão 476, restrita para investidores institucionais, e era muito volume para aquele momento. Então, acabou criando-se 3 classes de cota, né? Uma cota sênior, que é a XPHT 11, uma cota ordinária, que é a XPHT 12, e uma cota subordinada, que é a XPHT 13, que essa não é negociada. Essa você não encontra no home broker, não consegue comprar. Começando pela 13, a 13 só tem um cotista, que é o vendedor desses 3 ativos de São Paulo que a gente comprou, e ele manteve a exposição ao fundo em aproximadamente 60 milhões de reais, por meio de uma cota subordinada, que hoje não tem nenhum direito a rendimento. Ele até teria se o fundo estivesse performando muito bem, mas ele ainda não recebeu nada. Ele simplesmente vai poder converter essa cota dele em cota ordinária no 3º, 4º ou 5º ano, a partir de dezembro de 2018. Tá? Então, ele hoje não desculpa o palavrão, mas não fede nem cheira. Ele não muda nada, ele está lá, ele vai poder converter em algum momento, mas hoje ele não tem nenhum impacto, nem positivo, nem negativo no fundo. Em relação à cota ordinária, é a cota, como o próprio nome já diz, ordinária. É a cota que vai ficar no longo prazo, é a cota que não tem fim, é a XPHT 12. Tanto a cota subordinada como a cota sênior vão virar ordinária em algum momento. Então, a cota ordinária é o que vocês estão acostumados a ver dos outros fundos, né? É o 11 dos outros fundos, é o XPlog, é o XPMOLS, é a cota que está no risco do portfólio, está no risco dos hotéis, está no risco do equity, né? Como a gente costuma dizer, e a cota que vai ficar aí ao longo do tempo. Quando o hotel vai melhor, ela vai melhor. Quando o hotel vai pior, ela vai pior.
E a cota sênior, que é a 11, primeiro, ela é sênior para receber rendimento. Então, antes da ordinária, a sênior recebe. E a melhor forma de explicar a sênior é como se ela fosse uma dívida, né? Ela é remunerada a CDI mais 3% ao ano fixo. Então, não importa se o hotel vai melhor ou pior, é indiferente. Ela recebe essa remuneração fixa. O mais 3 não estava sendo pago ainda, porque está em carência, só começa a pagar o mais 3, que é o cupom, em meados do ano que vem, só estava sendo pago o CDI, mas essa cota ela tem início, meio e fim, ela vai acabar em algum momento, porque também no início, no meio do ano que vem, a gente vai passar a amortizar essa cota sênior, vai pagar o principal, e, portanto, vai quitar essa dívida que hoje existe. Então, daqui 2 anos e meio, só vai existir uma cota, que é a 12, e vai ser a única cota do fundo. Então, essa foi a estrutura que a gente criou. A sênior é como se fosse uma alavancagem, a ordinária é a ordinária e a subordinada vai ser convertida em ordinária em algum momento. Tá? Então, hoje o fundo tem 14 hotéis, 11 no Sul e 3 em São Paulo. Dos 14, 13 estão fechados, só tem um que está aberto, que é o Pullman, e o Pullman só está aberto porque ele tem convênio com algumas companhias aéreas internacionais que ainda estão voando, com poucos voos, é claro, mas ainda estão voando alguma coisinha, então a gente tem um pouco de ocupação lá, vindo da Air France, um pouco da KLM, um pouco da British, parece que agora em maio a American Airlines vai voltar a voar, então a gente vai voltar a ter um pouco de ocupação da American Airlines, o hotel está rodando uma ocupação perto de 5%, que é muito baixa e é necessariamente uma ocupação que nos leva a ter prejuízo, mas ainda está compensando ter um prejuízo menor do que seria se o hotel tivesse fechado. Os 3 hotéis que estão fechados não é porque a gente zerou o prejuízo, não, é porque a gente está tendo um prejuízo menor do que teria se o hotel tivesse aberto. Como o hotel é um ser vivo que tem um custo fixo mais alto, sobretudo por conta de uma mão de obra elevada, né? O custo de mão de obra é o maior custo de um hotel. No momento que você fecha o hotel, você consegue diminuir o custo de folha, seja, infelizmente, demitindo uma parte do headcount, que a gente teve que fazer, infelizmente, de 20% a 25% do headcount nos nossos hotéis, seja afastando, com base na MP do trabalhista do governo, a gente afastou o restante dos funcionários, reduzindo jornada e reduzindo salário, e, portanto, você reduz o prejuízo que você está tendo com os hotéis fechados. Então, hoje a situação também é bastante crítica. Tem tido prejuízos diários, prejuízos mensais. A gente ainda tem caixa, tanto nos hotéis como no fundo, para segurar mais alguns meses de prejuízo, tá? Mas a gente precisa muito que a economia volte a retomar, volte a circular, para a gente voltar a ver as pessoas viajando e, felizmente, voltar a ter ocupação. A boa notícia, entre aspas, está longe de ser boa, mas a menos pior é que, com o corte de headcount que a gente teve que fazer, o break-even de taxa de ocupação para a gente voltar a ter lucro diminuiu. Então, que era um break-even para hotel econômico de 30% a 35% de ocupação, hoje está na casa dos 20% ou 25%. Então, como os nossos hotéis são majoritariamente do segmento econômico, caso esses hotéis atinjam 20% a 25% de ocupação, a gente volta a ter lucro nos hotéis. E quando a gente olha para dados de China, que não é uma economia tão comparável, mas é a única economia que a gente já tem alguma referência, porque eles estão algumas semanas à nossa frente, a China tem tido boa performance no segmento econômico. Então, isso é um alento. É o segmento que mais se recuperou nessas últimas semanas. O que menos se recuperou foi o segmento de luxo, né? Por exemplo, o Hilton aqui em São Paulo, provavelmente é o hotel que mais vai sofrer no curto prazo, porque não somente ele depende de um público de mais alta renda, como ele é mais dependente de um público internacional, que provavelmente vai demorar mais para voltar a viajar, né? Provavelmente as fronteiras internacionais vão ficar fechadas por um período mais longo, né? Então, hotéis econômicos que dependem mais de público nacional tendem a se recuperar mais rápido. Eu não vou me arriscar aqui a dizer em quanto tempo e obviamente, deixo aqui a palavra aberta para a turma da Hotel Invest, se quiser falar, se quiser, claro. Mas eu acho que também é um segmento que vai demorar um pouco mais para se recuperar, 6, 12, 18 meses, para a gente voltar a ter os níveis de ocupação
que a gente tinha pré-crise, né? De novo, os imóveis não morreram, o fundo não vai morrer, ninguém demoliu nada, o patrimônio está lá, a gente vai voltar a ter crescimento no futuro. Não acho que o segmento vai morrer, acho que o segmento vai ter que se reinventar no curto prazo, de alguma forma, né? Essa quarentena está mostrando algumas coisas, a gente está vendo, por exemplo, aqui uma reunião com 27 pessoas 100% online, ninguém precisou viajar para se encontrar, então isso vai mudar um pouco o perfil, pelo menos no curtíssimo prazo, mas continua acreditando no segmento no médio e longo prazo. Eu vi que o Diogo apareceu ali, ele botou a câmera, quer falar alguma coisa, Diogo? Pronto, agora. Não, não queria, não. Eu só queria agradecer a menção. Você foi muito simpático com a gente, então eu queria, pelo menos, agradecer e parabenizar pela tua explicação, por essa clareza na explicação com os teus investidores, que nós somos gestores do fundo que é, digamos, parecido com o teu, que é o fundo Hotel Max Invest, e a gente sofre das mesmas agruras, né? Só para te informar, a Hotelinvest está trabalhando na elaboração de um estudo bastante aprofundado, junto com o FOB, junto com a ABR, junto com as empresas geradoras de reservas, das OTAs, etc., etc., para fazer um estudo de previsão de cenários do que a gente vê para os próximos meses. Tá? É um trabalho que, antes de mais nada, tem sido um exercício de humildade, porque a gente já está na quinta versão do estudo. Tá? No início a gente achou que era fácil, a gente falou, não, vai acontecer, vai ser muito, muito parecido com 11 de setembro. Não, daí não era. Daí a gente viu que não tinha nada parecido com essa crise, isso é completamente diferente de tudo que a gente já viveu, e a gente acabou tendo que construir os cenários, tá? Tijolo por tijolo, pegando parâmetro por parâmetro de coisas que a gente verificou em locais diversos do mundo, na China, na França, na Espanha, que estão um pouquinho na frente da gente, e a gente deve liberar esse estudo para mercado, vai ser difundido para todo mundo, provavelmente logo no início, no meio de maio, tá? No meio de maio nós devemos estar soltando esse fundo, que é um pouquinho para que as pessoas possam ter alguma base para se balizar. Mas é só isso que eu queria falar e obrigado pela menção, Pedro. Continua, não quero atrapalhar a tua live. Obrigado. Eu que agradeço. Para a turma do escritório, não sei se o Alexandre e o Carlos conhecem, mas o Diogo, junto com outros que estão aqui presentes, são diretores da Hotel Invest. O Diogo, inclusive, é fundador da companhia. Então, a Invest é o maior asset manager de hotelaria no Brasil e é uma empresa que a gente respeita bastante, por isso que eu passei a palavra para... Já trouxe uma informação super útil, né? Os estudos da Hotel Invest são muito bem-vindos e, com certeza, quando sair, vai trazer boas notícias aí. Não sei se boas no bom sentido, mas boas notícias no sentido de dar visibilidade do que podemos esperar para os próximos meses. E aí, Diogo, só para responder a tua pergunta aqui no chat... aquisição, oportunidade de aquisição, nesse momento está difícil, tanto para shopping como para hotel. Está difícil de falar de aquisição porque a gente não sabe o que esperar no day after, né? A gente não sabe como que os ativos vão reabrir e a gente não tem muita referência do que vai ser o resultado operacional líquido, né? Então, como é que eu faço valuation, precifico um ativo que eu não sei quanto que vai fazer de renda? Eu não sei se vai ser 20% menor, 30% menor, 50% menor, 70% menor. Então, tem que dar aí uns 3 a 6 meses de tempo para a gente voltar a ver qual que vai ser a dinâmica da indústria para poder voltar a precificar para esses segmentos que são mais sensíveis, né? Lajes e galpões é menos sensível, acho que dá para falar de aquisição sim, mas hotéis e shoppings nesse momento está mais complicado. Perfeito. Então, a gente até a gente fica feliz aí que a gente está tendo realmente uma live com participações especiais aqui. É, Pedro, até só aproveitando então, você comentou sobre a estrutura da cota sênior e da cota sênior, cota ordinária. Só para ter um pouco mais de detalhe, né, que eu recebi algumas perguntas de alguns clientes, né? Então, a cota sênior, ela tem a partir de uma certa data, né, se não me engano é 30 meses, né, que vai ter a opção
de conversão dessa cota para cota ordinária, né? Você pode detalhar um pouco essa opção de conversão é do próprio cotista? Como que vai ser esse processo? Só para tirar essa dúvida aí que alguns clientes meus mandaram para mim aí. Tá. A cota subordinada é uma decisão do cotista, ele pode escolher entre o terceiro, quarto ou quinto ano, a partir de dezembro de 2018, e ele vai decidir quando ele acha mais prudente converter. Sobre a cota sênior, tem dois caminhos, tá? Aliás, foi uma falha minha, não expliquei nesse detalhe. De janeiro a junho do ano que vem, o cotista sênior vai poder converter em cota ordinária. Vai ser uma janela de 6 meses. Se ele não converter, a partir de julho do ano que vem, aí o fundo vai poder amortizar essa cota e pré-pagar ela na curva, né, com a crua do CDI mais 3, até que a gente zere esse saldo depois de 6 amortizações semestrais, ou seja, são 3 anos para zerar a cota sênior, mas também vai ter a possibilidade de conversão durante 6 meses, de janeiro a junho do ano que vem. Não é trivial, não é simples, é zero comum, uma situação complexa aí que a gente acabou criando, mas para aqueles que tiverem mais curiosidade, o regulamento está no site do fundo, lá tem bastante detalhe, eu recomendo dar uma lida no regulamento, porque lá traz bastante informação sobre essa conversão. E para dúvidas também a gente pode acessar o RI da XP Asset, né? Para qualquer coisa, ele acaba direcionando para você, imagino, certo? Perfeito, perfeito. A gente tem um RI bastante ativo. O e-mail é ri@xpasset.com.br. Toda vez que o nosso RI não consegue responder, eu mesmo acabo respondendo, então fiquem à vontade para mandar lá também. Maravilha. Vamos passar para o próximo aqui. Então, falar aqui eu vou falar de um setor que talvez você comentou que tem uma resiliência maior, o que consiga sofrer menos nessa crise. Então, do XPlog, né, que também é um dos carros-chefes aí da XP Asset. Até já vou emendar uma pergunta, né? Porque o XPlog tem um dos ativos que está em construção, né? Que é o CD da Leroy. E apesar de ter nos relatórios informação, tudo mais, os cotistas ficam, alguns clientes ficam um pouco preocupados como que está o andamento dessa obra, se tem algum atraso, né? Então, se puder comentar do portfólio de novo do XPlog e depois especificamente aí desse ativo da Leroy, aí a gente consegue bater uma bola aí. Tá bom. Primeiro sobre o segmento de galpões, bem como o segmento de lajes, são segmentos bem mais resilientes num momento como esse, tá? Não vou dizer que eles vão passar imunes, não é isso, não estão imunes. A gente recebeu aqui, a gente tem aproximadamente 60 locatários entre o XPlog, XP Industrial e XP Properties, né? Que são os nossos fundos de galpões e lajes. Dos 60 locatários, se não estou enganado, 35 fizeram algum pleito. Seja uma carência, seja um desconto, seja um diferimento, enfim, pleitos dos mais diversos possíveis, ou seja, quase 60% do total de locatários, o que também não significa dizer que a gente acatou todos, né? Mas o que eu posso garantir é que, com certeza, são segmentos mais resilientes. Eu acho que o efeito líquido de todos esses pedidos que a gente recebeu é uma perda aí temporária de uns 15% a 20% da receita. Quando eu falo temporária, é porque a gente não está dando desconto efetivo, a gente está só diferindo, em sua grande maioria dos casos, um pedaço do aluguel para ser pago depois da reabertura, no segundo semestre ou mesmo no ano que vem. Então, a gente eventualmente vai ter uma barriguinha aí de uns 15% a 20% durante 2 ou 3 meses, mas no segundo semestre, obviamente, se a pandemia se acalmar, a gente volta ao normal e não prevejo grandes impactos maiores diferente de shoppings e hotéis, como eu falei há pouco. Então, não é que está imune, mas o impacto está sendo bem menor. Não à toa, a própria cota do XPlog já recuperou bastante bem. A gente saiu de 130 pré-crise, foi para 80, já está 113, né? Então, é um segmento que a própria cota já reflete um pouco da recuperação, um segmento que a gente está bem confortável. A gente pagou um rendimento agora no mês passado, Alexandre, agora no dia 30, a gente anunciou 54 centavos. E a gente vinha pagando 64 pré-crise.
eu acho que entre mortos e feridos, impacto baixo, né? Você sair de 64 para 54, não tem grandes preocupações, não tem nenhum desconto efetivo, não tem nenhuma vacância nova, isso aí é temporário, daqui 2, 3 meses a gente volta para um patamar pré-crise. Então, acho que de tudo que a gente está vivendo no mundo, um impacto como esse é um impacto, na minha visão, bastante baixo. Então, é realmente um segmento bem mais resiliente. O fundo hoje é um fundo de 1,5 bi de patrimônio, são 640 mil metros quadrados de ABL Brasil afora. E para tranquilizar a todos, a gente tem 2 obras em andamento, uma delas é a Leroy, a outra é um galpão especulativo, ambos em Cajamar, inclusive um do lado do outro. As 2 obras estão voando aí no gás total, inclusive Leroy está mantida a inauguração agora para junho, a obra está praticamente finalizada, mudou absolutamente nada, a obra manteve teu ritmo, mesmo com a pandemia, obviamente seguindo aí protocolos de segurança, de saúde, mas vida normal. A gente tem caixa para tocar as obras até julho, então a gente não precisa de mais caixa para concluir a Leroy, a gente tem caixa para continuar Cajamar especulativo até julho, até porque esse galpão só inaugura em março do ano que vem. Então não muda nada, a gente teve que cancelar uma emissão agora em março por conta da pandemia, mas como eu falei, a gente tem até julho para fazer uma nova emissão e levantar os recursos necessários para manter as obras dentro do cronograma, tá? Não quero me antecipar, mas como esse é um fundo que já recuperou bastante e é um segmento bem mais resiliente, como eu falei, não estranharia se a gente desenhasse uma certa emissão aí daqui 2, 3, 4, 5 semanas, dependendo dos próximos dias. Então, é um cenário que a gente está avaliando e possivelmente a gente pode fazer uma emissão até antes de julho, dependendo do mercado nos próximos dias. Então, o XPlog a gente está bem confortável e não tem grandes preocupações, não. Legal, maravilha. Vamos passar para o próximo fundo aí da casa. Vou falar então. Às vezes o pessoal até me perguntam isso, eu não sei se você recebe esse tipo de pergunta, mas o pessoal às vezes coloca em grupos muito parecidos o setor de logística com industrial, né? Mas a XP possui, acaba tendo fundos específicos, né? Então tem o XPlog e tem o XPIN, que tem alguns condomínios industriais. Se puder então falar um pouco do portfólio do XPIN, eu vi que teve aquisições recentes até no portfólio, né? E do que eu acompanho também, tem características muito similares aos fundos logísticos, mas com a diferença dos locatários também, então isso pode ter algum impacto diferente aí, pelo menos no curto prazo. Então, se puder comentar um pouco do XPIN para a gente. Perfeito. Em relação à resiliência, está muito par e passo aí com o log, a gente não está vendo grandes impactos, não. A grande diferença do XPIN para o XPlog é que o XPIN é mais focado em galpões industriais, ou seja, focado em produção, em indústria, fábrica. O XPlog é mais focado em logística, distribuição, né? Mas, como você falou, são fundos semelhantes, são fundos de galpões ambos. O XPIN tem indústrias sofrendo um pouco mais, como automotiva, como varejista, outras menos, né, como farmacêutica, como tecnologia, mas no net, né, no efeito líquido, a gente vai ter um impacto de uns 15% a 20% a menos, como foi no log, enfim, nada muito diferente do que tem sido no fundo de galpões logísticos. O fundo hoje tem 236 mil metros quadrados de ABL, um fundo de 800 milhões de patrimônio. De fato, a gente tinha concluído uma emissão de cotas em fevereiro, então a gente entrou em março, no meio da crise, com bastante caixa. E a gente manteve o nosso ritmo de aquisições por entender que, mesmo com a pandemia, seria um segmento mais resiliente, isso tem se comprovado, se confirmado, e as aquisições já estavam sendo feitas, na nossa visão, num preço bem barato. A gente já estava comprando ativos no valor perto do valor de reposição, né, que seria o custo de terreno mais construção, R$ 2.200, R$ 2.300 o metro quadrado. Então, a gente tomou a decisão de seguir em frente, a gente comprou bastante coisa nas últimas 3 semanas, a gente fez uma aquisição grande da GLP no final de março, a gente fez uma aquisição também grande do Credit Suisse no final de março, e ontem a gente anunciou mais uma aquisição pequena de 11 milhões de reais lá dentro
dentro da BBP, em Atibaia, onde está boa parte do fundo. Hoje o fundo tem 3 condomínios sob gestão, um deles em Atibaia, Jarinu, que é onde está boa parte da ABL do fundo, e outros 2 que a gente comprou recentemente lá em Jundiaí. Né? O fundo tem 28 locatários, 236 mil metros quadrados de ABL, e assim como o LOG também é um setor que tem sido resiliente, a gente não tem visto grandes preocupações de curto prazo, a não ser algumas negociações com locatários, seja em relação a algum desconto pontual, seja em relação, que tem sido mais recorrente, em relação a algum diferimento parcial do boleto para pagamento ao longo do segundo semestre. Legal. E acho que agora falta, não menos importante, né? Falta aí eu falar do fundo de laje corporativa, o XPPR. E nesse fundo, aproveitando algumas perguntas também que eu recebi de alguns clientes, ele tem, dentro dos seus locatários, tem participação da WeWork, né, que já comunicou ao mercado, teve notícias aí que sendo veiculadas aí na mídia, que estaria negociando os aluguéis, né, de alguns dos seus ativos ou das suas operações por conta aí da crise também. Então, se puder fazer de novo a pincelada sobre o portfólio do XP Properties e até comentar especificamente aí da relação da WeWork, que representa, aí você me corrige, até acho que em torno de 15%, né, da receita do fundo, alguma coisa nesse patamar. Aí você me complementa aí, por favor. Perfeito. Bom, em relação ao segmento, é mais ou menos parecido com o log industrial, tá? A gente teve bastante pleito também. Diria que quase 100% dos locatários do Properties pediram alguma coisa. A gente tem 12 locatários, se não estou enganado, 10 pediram alguma coisa. A gente acatou muito pouco, tá? Para ser muito sincero, a gente acatou muito pouco. A gente, tanto é que quase não teve impacto na distribuição de rendimento. A gente vinha pagando 52 pré-crise e pagou 50 agora nos últimos 2 meses. Então, de fato, talvez de todos os fundos tenha sido o que menos sentiu o impacto de curto prazo. A gente não está muito preocupado com os nossos locatários, à exceção da WeWork. Talvez seja o único locatário que está tirando um pouco sono. De fato, a WeWork pediu carência adicional do contrato, pediu redução de aluguel, a gente negou os 2 pleitos. Tá? A WeWork está inadimplente, não pagou já os últimos 3 meses, e eu não vou poder falar muito mais do que isso, mas o que eu posso dizer é: nos próximos 5 dias úteis, a gente deve comunicar ao mercado uma solução interessante que a gente está dando. A gente vai dar visibilidade por meio de um fato relevante e acho que de tudo que a gente tem visto, na minha opinião pessoal, é a melhor solução que a gente pode dar. Então, a gente deve comunicar isso muito em breve. Agora, um pouquinho antes de entrar nessa live, eu estava trocando alguns e-mails com o WeWork. Muito em breve, a gente deve comunicar ao mercado uma solução que, na minha opinião, é super vantajosa aí para o fundo e aí vai dar visibilidade para todos e vai acabar com a dúvida aí de todo mundo em relação à companhia, que de fato eu tenho uma preocupação grande com o WeWork hoje, então acho que a solução que a gente está dando é uma solução, na minha opinião, bem bacana. E aí, só complementando aí, em termos de receita do fundo, a WeWork representa realmente em torno de 15%? Esse É valor um tá pouco menos, é alguma coisa perto de 10%. 10%? Tá bom, É. entendi. Perfeito. Carrasco, acho que a gente conseguiu. Só, Por só, favor. só uma coisa, Alexandre, que eu acho importante eu mencionar. Quando a gente comprou o prédio onde a WeWork está, a WeWork estava em carência. Tá? E quando acabou a carência, que foi em fevereiro, ela já não pagou. Desde fevereiro ela não paga. Então, esse rendimento do fundo nunca teve o aluguel da WeWork, só para tranquilizar. Então, o WeWork pagar Perfeito. ou deixar de pagar não muda nada do que o fundo já vem pagando, tá? Só para tranquilizar. Não é que a WeWork deixar de pagar vai reduzir a distribuição do fundo. Não, perfeito. É um bom lembrete mesmo. Foi bem lembrado. É, a gente acho que está completando aqui quase o horário que a gente falou. A gente já passou aqui por todos os fundos da casa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, mas enquanto a gente vai vendo aqui, eu estou vendo no WhatsApp também se tá vindo alguma coisa aqui para mim. Mas enquanto isso, cara, se tiver alguma mensagem final aí em relação aos fundos da XP, você já comentou então, por exemplo, que o XP Log deve fazer uma emissão. Tem algum outro fundo que
do portfólio que tem perspectivas de fazer emissões aí, pelo menos no curto e médio prazo, até colocando aqui, a gente tem visto nas últimas semanas, né, alguns outros gestores se aventurando a fazer emissões nesse período de crise, mas a maioria preferindo fazer emissões 476, né, que acabam sendo aí mais direcionadas, né, para o investidor profissional. Então, se você puder fazer aí um comentário aí. Perfeito. Eu acho que a mensagem final aqui é, mais uma vez, agradecer pelo espaço, pelo tempo, manter os canais da XP Asset 100% abertos para todos, seja pelo e-mail de ri@xpasset.com.br, seja pelos nossos relatórios, que tem bastante informação também para o investidor ter um pouco mais de clareza em relação ao que esperar nas próximas semanas, e dizer que, como toda crise, essa também tem início, meio e fim. A gente ainda não tem muita visibilidade de quando vai ser o fim. É uma crise diferente, né? A gente está meio cego aí sobre o que esperar nas próximas 1, 2, 3, 5 semanas, mas eu não tenho dúvida que vai ter fim, e quando chegar o fim, a gente vai voltar a ver crescimento da indústria, vai voltar a ver atividade econômica, vai voltar a ver retomada aí dos fundos imobiliários. Então, de novo, para aqueles que têm posição, mantenham a paciência, mantenham a calma, apertem os cintos, mantenham a visão de longo prazo, porque no longo prazo, de novo, nada está nada tá quebrando, nada está sendo demolido, nada está caindo. Segura a onda, espera, vai passar e mantenha o otimismo. A gente está otimista aqui também. Serão 3 meses muito difíceis, mas passado esse período, a gente não tem dúvida que as questões macro do país nos levam a ficarmos otimistas. A gente tem um cenário nunca antes visto na história do país, de inflação controlada, de juros na mínima histórica, de reformas sendo pautadas para serem aprovadas em breve. Então, acho que, apesar de tudo, e não estou menosprezando a crise, pelo contrário, é a maior crise que a gente já viveu, apesar de tudo, acho que a gente ainda assim tem que manter o otimismo e as perspectivas para os próximos anos são melhores do que na última crise, por exemplo. Pedro, desculpa, fizeram um lembrete aqui para mim, se tiver um tempinho a mais aí só. XP Corporate Macaé, faltou comentar sobre esse. Dá para fazer uma palhinha rapidinho sobre ele? Dá para fazer. A gente contratou a CBRE, né, que talvez na nossa visão a melhor consultoria que pode nos ajudar nesse desafio de alugar o prédio, porque além da CBRE ter sido a consultoria que alugou para a Petrobras lá atrás, então eles conhecem muito bem a praça e o prédio. A CBRE é uma empresa global, então eles conhecem muito bem os movimentos, principalmente das empresas de óleo e gás, mundialmente, né, numa eventual vinda para o Brasil, Macaé, etc. Então a gente já contratou a CBRE, está trabalhando noite e dia com a CBRE para tentar dar uma solução aí para iminente vacância que a gente vai ter no prédio aí de 18 mil metros em dezembro, mas preciso ser transparente em dizer que o problema é muito sério, né? Se a gente está com um problema em São Paulo, capital, imagine em Macaé, né? E se não bastasse a crise pela qual a gente está passando, o setor de óleo e gás está passando por uma crise maior ainda, né? Em particular, né? Um problema de demanda seríssimo, que está gerando uma guerra de preços sem precedentes, né? A gente viu aí outro dia o barril do petróleo negociando a valores negativos, ou seja, tinha gente pagando para você levar o barril da casa dele por conta de falta de espaço para estocagem. Então, Macaé, que sempre foi uma cidade muito dependente do setor de óleo e gás, está esquecida, né? Então, a gente está trabalhando, o fundo não está esquecido. Eu olho esse fundo pessoalmente, eu acompanho esse fundo pessoalmente, não deleguei isso para ninguém, porque eu acho que é um problema sério e isso exige acompanhamento sério também. Mas a situação é preocupante. Nesse momento, não tem nenhuma visibilidade sobre a possibilidade de alugar o prédio quando a Petrobras sair. Perfeito, Carras. Acho que cobrimos aqui a maioria das perguntas aqui. Acho que até pegando ali, né, um gancho, tem uma pergunta que, assim, qual que Selic a 3% ao ano, né, Carras? Acho que por mais que assim, tem uma redução de dividendos ou até uma segurada aí no caso do fundo de shoppings, mas ainda assim,
pensando do lado de vista de dividendos, ainda provavelmente tem coisa pagando mais que isso, né? Apesar de toda a queda, 3%, o custo de oportunidade nosso ficou muito baixo, né? Então, e o investidor agora, né, pensando numa questão de renda, né, ele também migrar 100% para uma renda fixa pós-fixada, também pode ser que ele vai receber juros, falou, juro real zero, né? Então, e não tem a possibilidade de upside lá na frente. Então, acho que é uma classe que a gente, no nosso escritório aí, o Cetani faz, né? Ele faz o capitão de produto nosso lá e, pô, faz com maestria, ele tem contato com muita gente, rede social. E a gente entende que é importante ter uma parcela dos nossos investimentos em, sei lá, imobiliário. O brasileiro gosta, né? O brasileiro sempre gostou, né? Eu tenho o DNA de ter imóvel, né? Só que de uma forma, acho que talvez diversificada, uma forma toda, né? Todas as características que a classe de ativo permite, né? Diversificação de risco, exposição ao mercado imobiliário, de uma forma mais inteligente, né? Então, ainda agora, a gente com a taxa de Selic a 3, acho que ainda continua sendo uma classe interessante e acho que a XP Asset tem se destacado. A gente gosta muito de todos os cases, acho que vocês se aprofundaram bastante, super profissionais, foram com muita intensidade. Eu vejo que tem sempre quase uma meta de ser o maior fundo de shopping, o maior fundo de galpão logístico. Então, isso é interessante para a gente, enquanto assessor, como alocador aqui. E parabéns até pelos materiais aí que vocês fazem mensalmente. A gente tem um dos materiais que a gente consome aí que é muito rico, muito detalhado. Parabéns aí pela equipe também. Obrigado, Carlos. Ok. Bom, acho que então a gente pode encerrar. Obrigado, então. Boa noite aí para vocês. Esse evento está sendo gravado, tá? Eu vou depois, caso não tem nenhum problema, subir lá no nosso YouTube, lá no nosso canal, né? Tranquilo, tá bom? Obrigado aí. E agradecer todo mundo aí que está online, Cetani aí pela iniciativa, pela condução. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham uma boa noite e, para quem fica em casa, uma excelente quarentena aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Carrasco. Valeu, Leandro. Obrigado, hein? Valeu, obrigado, abraço.